Bom dia pessoal, Christopher, professor de História. Hoje a gente vai dar sequência aí no PET 4, terceira semana do 7º ano, e ele traz como temática a sociedade colonial da América Portuguesa. A gente viu lá que nas duas primeiras, a gente falamos de... As duas primeiras não, a penúltima do PET 3 e a outra do PET 4. A primeira a gente estava falando de quê? Sobre a América Espanhola, né? Até no vídeo anterior, eu tinha mencionado aí como que era essa divisão, não era? Era o Tratado de Tordesilhas, onde vai dividir essas duas Américas, A América Portuguesa e a América Espanhola, foi? Por isso que a gente põe praticamente quase todos os países ou pertencia à Espanha ou pertencia a Portugal, Claro que lá nos Estados Unidos, lá no norte, pertencia aos ingleses e parte do Canadá também. E a outra parte aos franceses. Isso explica o idioma desses países aqui da América, Todos eles ou tem influência do idioma inglês, francês, português ou espanhol, Visto que quando eles chegaram aqui houve essa troca, esse choque cultural, onde houve a questão da resistência, dominação e resistência, Então percebemos que os europeus conseguiram fazer o quê? Dominar todo o continente americano, de ponta a ponta, estabelecer a sua cultura aqui europeia, Seja ela por religião, estilo de vida e também o idioma. Bom, então vamos lá. E sem contar a questão do saque. O que é o saque? Praticamente roubaram, grande parte da riqueza desses povos e levaram lá para o continente europeu. Então, vamos dar início aqui, Ele traz como suporte, um texto para a gente ler aqui. Ele vai falar desde a chegada aí dos portugueses aqui no Brasil até o momento que eles fizeram o processo de colonização, transformar o Brasil em colônias. A gente viu que lá na América Espanhola que a região era tão extensa que eles dividiram em vice-reinos, Transformaram a América Espanhola em 4 vice-reinos para melhor administrar, Então a coroa espanhola ficava lá só para receber, ditava a ordem para cá, os chapetones, vinha cá, administrava, arrecadava impostos e tudo mais e mandava para Espanha. Em Portugal vai acontecer algo bastante parecido, bem semelhante. Então lá na primeira questão ele traz um mapa, E você pode perceber que está mostrando lá o Tratado de Tordesilhas, Na semana passada eu até errei, deixei uma correção debaixo do vídeo de vocês, que eu falei Tratado de Versalhes, porque na verdade é Tratado de Tordesilhas, porque a gente vai falando tanto tratado, e como eu estava dando aula no trabalho com essa questão, então eu acabei errando, então vocês só consideram o Tratado de Tordesilhas. Então aqui ele mostra o Tratado de Tordesilhas, partindo aí no mapa aí, o Brasil, e se vocês contar aí, as partes, ele vai inteirar 15 partes. Tá lá, e lá embaixo está escrito assim, de vermelho: distribuição das donatárias, Então a gente vai perceber aí, dá aquela lidinha aí debaixo da imagem, para ver se consegue alguma informação bacana. Então lá na questão letra A, qual o sistema de ocupação de território da América Portuguesa está representado na imagem? Se você procurar lá, você vai encontrar o quê? Sobre as capitanias hereditárias. O que foram essas capitanias hereditárias? Algo semelhante àquela questão dos vice-reinos. Porém, aqui, o que vai acontecer? Portugal, quando ele sai de lá de Portugal e chega aqui, ele chega no litoral, Não tem como ele chegar no meio, porque ele era de navio, então o litoral chega pela praia, mas especificamente na região do Nordeste. Então, o que eles estavam querendo fazer aqui? Eles começaram a colonizar, começaram a correr litoral, Porque era mais fácil, porque se você fosse entrar na mata, seria muito mais difícil por questões desconhecidas, poderia ter conflito com os indígenas e outros problemas assim
que o desconhecido traz para as pessoas. Bom, então, o que eles fizeram? Dividiram em 15 partes, porque também tem outra situação, eles estavam mais preocupados com as Índias, porém, eles passavam aqui, pegavam riqueza aqui, iam lá para as Índias, pegavam riqueza lá e faziam o seu comércio português. Bom, então o que vem a ser essas capitanias hereditárias? Eles falam assim, o governo português praticamente terceirizou a colônia portuguesa. Como assim? Pegaram pessoas lá de Portugal, mandaram para cá e falaram: ô, você quer ir para lá num novo empreendimento? Eu vou te ceder algumas terras, você vai ficar com elas por enquanto, como se fosse aqueles arrendamentos, você vai ficar com elas, você vai fazer riqueza, aí uma parte você me paga. O que você acha disso? Percebe que esse modelo assim parece aquele sistema feudal? A pessoa fornece a terra, aí a pessoa trabalha na terra, arranca uma parte para ela e a outra parte ele paga para o seu dono? É praticamente a mesma coisa. Então aqui no Brasil ele dividiu em 15 partes. Então o litoral foi dividido em 15 partes? Sim. E cada capitania hereditária dessa aqui, você viu lá, donatários, distribuição das donatárias. Donatárias são as partes. Então as pessoas que receberam ficaram conhecidas como capitães donatários. Então foi dividido para quê? Para melhor administrar aquele pedaço ali, né? Questão letra B. Qual era a intenção de Portugal ao promover o sistema em terras brasileiras? Por que ele fez? Por que lá na América Espanhola ele fez isso? Para melhor administrar, não é? Porque eles tinham também outras preocupações a coroa. Então se ele terceirizasse, terceirizar praticamente você colocar uma pessoa para trabalhar para você, não é? E ela vai fazer um serviço que você faria, porém você dá uma parte para ela. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, e por que Portugal viu essa necessidade? Qual que era o objetivo? Qual que era a intenção? Primeiro, se ele achou uma terra, né? Coloquei até aqui, ó, entre aspas, que a gente não trabalha com os descobertos, ocupa, mas eles achavam que tinham descoberto. Por isso que eu coloquei aqui, ó, ocupação das terras descobertas. Porque se eles não ocuparem, o que acontece? Ele pode perder ela. Já viu quando você tem um vizinho assim, que tem um terreno vago, não tem casa, só está aberto lá, não tem muro, não tem nada, o que as pessoas fazem? Jogam lixo, né? Por quê? Fica parecendo que é terra de ninguém. Se lá tem um pé de fruta, o que a pessoa faz? Está vendo aberto, entra lá, apanha, vai embora. Então o povo vai usufruindo, vai jogando lixo, pega uma fruta que é plantada, goiaba, manga, né? O povo não respeita porque não tem ninguém ali para ocupar o local. É a mesma coisa nessas terras brasileiras. Então o que vai acontecer? Portugal vai pensar, opa, então tem que ocupar. Para me ocupar, eu também tenho que fazer o quê? Patrulhar o litoral. Patrulhar o quê? Vigiar. Tem a polícia militar e o carro dele chama patrulha. Então patrulha não é o carro do policial, é vigiar, não é? A polícia militar não está aí para vigiar. Então patrulhar o litoral. Por quê? Para deixar ninguém invadir. Imagina se tem um pé de goiaba lá, todo mundo entra, mas chega um dia e tem uma pessoa lá vigiando. O que você vai fazer? Você não vai entrar lá para pegar, não é? É a mesma coisa em Portugal. Outra coisa, colonizar para extrair suas riquezas. Colonizar, já vê essas casas de colônia? Imagina então esse terreno vago. Você vai lá e construi várias casinhas e o que você faz com as casas? Você aluga. Quando você aluga, o que você recebe? Dinheiro. Percebe? Então, colonizar é extrair riquezas. Que riquezas que eles vão arrancar aqui do Brasil em primeiro momento? Para o Brasil, depois a gente vai ver açúcar, café e assim vai. Então, essas eram as intenções de Portugal. Ocupar as terras descobertas, entre aspas, claro. Patrulhar o litoral para evitar as invasões, porque estava esse empreendimento entre Espanha e Portugal. Já tinha um tratado selado de Tratado de Tordesilhas, né? Esse pedaço é seu, esse pedaço é meu. Porém, os outros países que começaram a entrar nesse empreendimento, tipo Inglaterra e França, principalmente no caso aqui do Brasil, a França, começou a pensar o quê? Opa, olha, e minha parte aí? Eu também quero. Então vai chegar aqui, o que Portugal vai tentar fazer? Evitar as invasões. Porque aqui no Brasil teve invasões de quem? Francês e depois
holandesa. Então ele queria evitar que aqueles países que se formaram um Estado Nacional, né, na região deles, eles falaram, opa, isso aí não pode acontecer aqui não, senão esse povo também vai querer essa riqueza que está aqui nessa América. Então tem que ocupar essa região aí. Letra C. Quais os motivos que levaram este sistema a fracassar? Que tipo, que levou? Tá lá. Falta de investimento. O que a coroa portuguesa falou? Olha, eu vou ceder o terreno para você ir lá. A pessoa veio. Normalmente essas pessoas que vieram para cá, elas não estavam bons das pernas lá em Portugal, não tinham uma condição financeira boa. Porém, eles tinham privilégio por ser nobres. Então, o que vai acontecer? Ou burgueses, né? Então, o que eles vão fazer? Não vão conseguir investir, porque uma terra nova precisa de muito recurso. Por quê? Porque você tem que ocupar, você tem que patrulhar, tem a questão dos indígenas, então tem muita coisa, você precisa de muita grana para entrar num empreendimento desse. Conflitos internos, às vezes você está lá na capitania hereditária, vai ter indígenas que você vai ter que conflitar com eles. Por quê? Porque você está ocupando uma terra que já tinha um dono. Então, não tem aquela relação de dominação e resistência na história? É a mesma coisa. Então, ele vai tentar resistir. Então, você precisa de quê? De investimento, porque você precisa comprar armas, você precisa ter soldados para guerrear contra quem? Contra os nativos do Brasil. Outra coisa, inexperiência. Você chegou num lugar novo, você não vai ter uma experiência, né? Que é lugar novo. Então você vai ter que adquirir as experiências. Então, olha lá, inexperiência de capitães donatários. Só o capitães donatários? Não, outros funcionários também. Uma terra nova, um solo novo. Então tudo é diferente, é algo novo para eles. Então, essa é a questão C, né? Quais os motivos que levaram este sistema a fracassar? Todos eles fracassaram? Não, tá lá. Questão letra D. Identifico os nomes dos únicos nobres, tá vendo? Nobres que vieram para cá, para assumir esses capitães para se tornar capitães donatários. O que é capitães donatários? Dono de partes de quê? Das capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias, tá vendo? Hereditário é o quê? De pai para filhos. Capitães, então eles iam passando, porém eles iam ter que ceder esse lucro aí para a coroa portuguesa, né? Identifique os nomes. Quais nomes? Se você olhar lá, só São Vicente e Pernambuco, um mais ao norte e outro mais ao sul. O nome deles, Martim Afonso, Eduardo Coelho. Então tá aí a questão, duas. Todas elas aqui teve algo em comum. Foram plantações de cana-de-açúcar, e isso prosperou. Então vai se tornar a economia do momento. Os demais estavam mais com questões de conflitos com o indígena, ou era somente o pau-brasil que já não tinha tanto valor mais nesse período, né? Então esse levou o fracasso das demais, falta de investimento e outros que eu acabei de colocar aqui. Questão número 2. Redija um parágrafo explicando por que Portugal decidiu substituir a mão de obra indígena por seres humanos escravizados, vindos da África, a partir do início da produção de cana-de-açúcar na colônia. Então a cana-de-açúcar vai ser o motor da economia. Primeiro, o pau-brasil, agora o povo vai concentrar o quê? Na cana-de-açúcar. Então eu coloquei lá, os índios tinham uma cultura incompatível. Você lembra daquela questão de cultura que eu falei para você? Para você entender a história, você vai ter que entender o pilar da economia, né, que é o modo de produção, aqui no caso é o capitalista já, né? Aí você vai conseguir encontrar a cultura, que é o conjunto de costumes, né? E eu falei para você que a questão cultural era algo líquido, ela não era sólida. A pessoa adquiriu uma cultura, acabou, ela vai morrer daquele jeito. Não, ela vai ter encontro com outras pessoas e a cultura dela vai se modificando, não é? Os índios tinham uma cultura incompatível com o trabalho intensivo. O que é o trabalho intensivo? Aquilo que é intenso, muito, né? Que a pessoa está focada naquilo ali.
Irregular. Regular o quê? Todos os dias. Mais e mais ainda. Compulsório. O que é compulsório? Forçado, não é isso que eu falei na aula passada? Como pretendido pelos portugueses. Não eram vadios, lembra? Não eram vadios ou preguiçosos, porque normalmente, às vezes a pessoa vai explicar por que os índios não foram escravizados, porque eles eram preguiçosos. Não é a cultura dele que era diferente, né? O que ele pensava? Para que eu vou trabalhar todos os dias para juntar? Não, eu tenho que viver o dia a dia. Então, essa é uma cultura. Está errado? Não. Isso é por quê? Por que a gente tem esse pensamento que é contrário àquela cultura indígena? Porque a gente foi europeizado, né? A gente praticamente foi dominado pelos europeus e falou, opa, agora você vai viver os moldes dos europeus. Então, já que você vai viver os moldes dos europeus, você vai ser diferente dessa população. Então, você vai começar a ver coisas erradas numa cultura que não é sua, que deveria ser sua, mas não é. Mas você vai falar assim, não, realmente. Por quê? Porque a gente tem mania o quê? De achar que por outro ser diferente, as minhas atuações são melhores, né? Apenas fazia o necessário para garantir a sua subsistência. A gente não vive o dia só, a gente não vive para viver. Então, esses aqui, os europeus, vivem para acumular riqueza. Esse aqui vive para viver a vida. Então, um pouquinho diferente. Mas não é que o nosso está errado e o dele está errado. São perspectivas diferentes, são modelos de vida diferentes, são pensamentos diferentes. Então, aqui a gente encerra aqui, né? Terminando a questão, a gente encerra o 7º ano, a 3ª semana do 7º ano. Na próxima aula a gente finaliza o PET 4, beleza? Então até a próxima.